Aqui ao meu lado, gente, para vocês já entenderem melhor, esse aqui é o Alisson, um dos passageiros que estava no acidente que aconteceu ontem lá no Porto de São Francisco. 24 horas depois, Alisson conversa aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre esse momento de tensão ali que ele viveu. Eu já peço que todos que estão nos acompanhando compartilhem o link dessa live, porque a gente vai conversar aqui com o Alisson, ele vai contar um pouquinho de como que foi esse momento. A gente já sabe que foi difícil, não é verdade, Alisson? Pode Com ficar à certeza. vontade de falar um pouquinho com o pessoal? Boa noite e eu quero agradecer por estar aqui para poder compartilhar o que aconteceu. E há 24 horas atrás exatamente foi um momento até um pouco difícil, né? Pouco não, muito difícil na verdade. Por conta que eu fiquei exatamente sem acreditar como eu consegui sair daquele lugar. Foi um momento ali de choque, né? Não só para mim, mas principalmente os senhores que estavam lá senhores e senhoras que estavam naquela van, que graças a Deus eu consegui nadar tranquilamente e eu consegui me sair de boa. Eu fiquei mais preocupado mesmo com os senhores e as senhoras e com eles que foi um pouquinho mais complicado. Deu até deu até uma dor no coração, na verdade, quando eu vi muitos deles desesperados pelo ocorrido. Mas graças a Deus todos saíram bem. Os bombeiros já confirmaram que não teve nenhuma vítima, então todo mundo está bem, né? E eu sou grato a Deus por isso, para que eu esteja bem, e todo mundo esteve bem naquela van, e que graças a Deus todas as famílias estão felizes, ninguém perdeu ninguém, está todo mundo tranquilo. Alisson, uma coisa que chamou muito a atenção, que viralizou nas redes sociais, é o fato de, logo após você ter conseguido sair do ônibus, né? Você se ajoelhou ali no meio daquele sufoco e começou a agradecer a Deus. Alisson, conta aqui pra gente como que foi esse momento, que não foi à toa que viralizou. Isso. Olha, aquele momento eu só estava com uma coisa à mente, era gratidão. Por conta que, só de imaginar que eu estava dentro de uma van cheia de água e estava descendo naquele rio, e logo após eu conseguir sair, foi um momento apenas de gratidão. Por conta que eu lembro ainda claramente aqui na minha cabeça as imagens da água entrando na van e eu ainda lá dentro. E naquela hora, e eu não me desesperei, eu mantive a fé, eu sabia que eu seria salvo de alguma maneira ali, seria como, mas eu saberia, eu soube que eu seria salvo, eu iria sair daquele lugar. Infelizmente, muita gente se desesperou na hora e se machucaram. A maioria foram para a UPA, mas já estão bem também. E eu apenas mantive a calma, eu não me desesperei e apenas consegui sair. Com a van já afundada, eu consegui sair para a honra e glória de Jesus, que eu apenas. E eu não me machuquei. Foi isso que eu achei ainda mais incrível, né? E porque nesses momentos eu acredito que a melhor maneira da pessoa se sair disso é mantendo a calma. Eu Mantendo a sei fé que também. mantendo a fé, a calma, e acredito que eu sei que nessas horas é difícil para muitas pessoas manter a calma, Desespero. por conta que a pessoa está ali prestes a morrer afogado, então, nossa, não tem como manter a calma. Mas naquele momento eu soube de quem eu era filho, eu soube que Jesus estava comigo, então eu apenas tive fé e mantive a calma, o controle ali emocional, e tinha umas 3 pessoas na minha frente exatamente assim. Então, estavam os 3 desesperados na porta e eu tava logo atrás deles, então não tinha como eu sair. Foi aí que eu esperei eles saírem, que estavam desesperados, para mim depois sair. Foi um pouco perigoso porque eu afundei junto com a van e se demorasse mais um pouquinho não ia dar para mim, mas graças a Deus eu consegui sair tranquilo, ileso. Muitos deles se machucaram pelo desespero, eu fiquei tranquilo, né? Eu mantive a fé e mantive o controle emocional e consegui nadar tranquilamente e sair daquele lugar. Teve um medo na hora em questão de que eu estava dentro de uma van cheio de água, então e eu só estava afundando. Dá um medo, mas eu mantive a fé, mantive a calma e consegui sair. E a minha reação logo de primeira foi simplesmente agradecer, porque, né, tem muita gente que infelizmente não consegue sair disso, não consegue escapar e acaba vindo a óbito, mas eu consegui
eu superei isso e Jesus foi misericordioso comigo e com todos os passageiros que estavam naquela van. Exatamente, foi um grande livramento de Deus. A gente pode imaginar o desespero. A gente chegou logo depois que a van afundou, a gente recebeu a notícia, a informação e de imediato a nossa equipe do Barcarena Online se deslocou para lá. A gente conseguiu conversar ainda com algumas das pessoas que estavam dentro do veículo, né? A gente viu ali um momento de desespero. Eu fiquei nervosa. Agora imagina quem estava dentro daquela van. Agora, Alisson, você estava vindo de Belém e você mora aqui em Vila dos Cabanos mesmo? Isso, eu moro em Vila dos Cabanos, eu trabalho em Belém. Então, geralmente, tem dias que eu passo a semana toda naquele lugar, mas uma vez ou outra eu quero vir para cá para minha casa, né? Porque todos querem estar perto da família, estar perto da sua casa. E ontem na hora do meu trabalho, eu falei assim, nossa, hoje eu tô com saudade da minha casa. Hoje eu vou ver minha família. Hoje eu quero dormir na minha cama, quero comer a comida que eu vou fazer, então eu quero estar de boa em casa hoje, quero assistir alguma coisa e algo assim do tipo. Mas infelizmente ocorreu o que ocorreu e infelizmente ninguém se foi, tá todo mundo bem, eu me saí tranquilo e foi apenas um susto e agora é toda a honra e toda a glória a única aquele que merece por estar aqui. Pois é, Alisson, olha, ter viralizado o teu vídeo, aquele momento ali do desespero, a primeira coisa que veio na tua mente foi agradecer a Deus, porque tu estava ali com Deus em mente, né, naquele momento de sufoco, mas ao mesmo tempo eu acredito que foi Deus que te manteve calmo, né, com a certeza de que tu ia conseguir sair dali. E no momento que tu viu que isso aconteceu, tu não pensou em outra coisa, foi se ajoelhar e agradecer a Deus. Exato. Logo na hora, como eu falei ali com o meu irmão, eu tinha acabado de chegar na lancha de Belém. Aí, como de costume, eu peguei a van para poder descer, né, e ir para minha casa. Mas, infelizmente, ocorreu o que ocorreu. Eu estava de cabeça baixa no momento, eu não cheguei a prestar atenção. Porém, quando eu levantei a cabeça, já estava descendo a van e já estava próximo da água. Eu fiquei tranquilo também, porque eu achei que iria atolar na lama, que lá tem uma lama, eu achei que iria atolar. E na hora que eu vi descer, eu falei assim, então a van vai afundar, mas eu mantive a calma e naquele momento ali eu só tive fé. E a fé, como Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. Então eu tive fé que eu iria sair dali e eu saí dali sem lesão nenhuma. A glória de Deus. E Alisson, agora uma pergunta. Quais são as lembranças assim que tu tem do momento ali antes da van afundar? O que aconteceu ali naquele momento? Quais são as lembranças que tu tem? A primeira lembrança foi os gritos, que eu vi as pessoas gritando, abre a porta, e muitos deles gritaram, abre a porta, e o motorista abriu a porta. Alguns pularam antes, eles pularam ainda no asfalto e se ralaram, se machucaram. Mas a maioria não, a maioria ficou dentro da van e foram para a água juntos. E naquele momento eu vi isso primeiro e logo em seguida eu vi também o próprio motorista, ele tentando fazer de tudo para poder se sair daquela situação, para a gente sair daquela situação. Ele tentou frear, ele tentou jogar o micro-ônibus pro lado para poder bater lá naquelas ferraduras do outro porto, para poder ninguém ir para o fundo da água, que é mais seguro do que ir para o fundo da água. Para tentar fazer com que ela não descesse, Isso, né? ele tentou fazer de tudo, mas infelizmente não deu. Foi aí que ele abriu a porta, e tanto a porta da frente como a do meio, e todo mundo conseguiu pular, né? Graças a Deus. Naquele momento houve o desespero em questão dos idosos que tinham lá, e graças a Deus os idosos foram acudidos e agora estão bem. E a lembrança que eu tenho exatamente é essa, que na hora que a van desceu, eu vi simplesmente muita água entrando na van, e eu estava dentro da van. Aí passou da minha cabeça tudinho, eu vi a água entrando e eu vi aquela visão apenas de mar, de rio. E naquela hora, como eu falei, eu mantive a calma, eu fui e tive fé e saí daquele lugar. Nadando simplesmente assim, sem nenhum desespero, né? Porque eu sabia que ali Jesus estava comigo e iria sair daquele lugar. Então é isso, gente. Esse é o relato do Alisson.
Ele que era um dos passageiros, uma das pessoas que estavam dentro do veículo, que infelizmente caiu ontem, afundou, né, lá no Porto São Francisco, um grave acidente que comoveu não somente Barcarena, mas uma grande repercussão em todo o estado e até uma repercussão nacional, porque foi um acidente gravíssimo, né? E a gente só tem que ser grato, né, Alisson, Exatamente. pelos danos serem apenas materiais e não ter nenhuma vítima fatal. A gente ficou lá acompanhando todo o processo de resgate do Corpo de Bombeiros, os mergulhadores, e a todo momento com aquela expectativa, com aquela fé de que não tivesse ninguém dentro ali do veículo, né? Porque tinha aquela hipótese, tinha aquela... Poderia ser que tivesse alguém, né? Não estava descartada a possibilidade de ter alguém lá dentro, alguém que não conseguiu sair. Então a gente estava aflito, mas ao mesmo tempo orando a Deus e pedindo para que todos estivessem salvos, né? E graças a Deus essa foi a notícia boa que a gente noticiou, que ninguém estava na van, apenas o veículo foi localizado lá no fundo. Então é somente agradecer a Deus. A tua atitude assim comoveu todos nós, né? No momento ali do sufoco, do desespero, a primeira coisa que tu fez foi orar e agradecer a Deus. Então não foi à toa que repercutiu, né? Tá repercutindo aquele teu vídeo lá. Eu acredito que a pessoa que filmou, ela nem se deu, no momento do desespero, ela não se deu muito conta ali do momento que tu tava ali de joelho, porque ela não focou o vídeo dela, o celular dela não ficou ali. Isso. Foi de passagem que a gente conseguiu observar que o Alisson estava ali de joelhos dobrados e agradecendo a Deus. Isso. Então é isso, gente. Esse é o relato do Alisson. Esse é o relato do Alisson aqui, que graças a Deus conseguiu sair da van. Alisson, fica aí os teus agradecimentos, tuas palavras finais, a gente já vai finalizando a live. Ok. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse testemunho, e eu só tenho também a agradecer as mensagens de apoio que eu recebi lá no meu Instagram, de amigos, de pessoas até que eu não conheço, e as próprias pessoas começaram a dar mensagens de apoio para mim. Eu fiquei muito feliz por isso, que muita gente se importou ali comigo, e com as vítimas que também, infelizmente, ficaram machucadas. Mas graças a Deus estão todos bem, eu estou bem. Eu quero agradecer a todos, a Barcarena Online, por essa oportunidade de estar aqui, e apenas um recado deixar para para a nossa prefeitura de Barcarena, né? Para que essas coisas sejam melhores avaliadas. Por conta que é muito fácil eles gastarem dinheiro, rios de dinheiros em cantores famosos para vir cantar aqui e fazer a alegria do povo, que tudo bem, né? O povo quer se divertir também, mas eu gostaria que também desse mais atenção ao principal, por conta que muitos deles só vêm aqui cantar e vão embora no outro dia e esquecem daqui. Mas os trabalhadores CLT, eles até precisam desses transportes públicos para trabalhar. E se acontecesse algo isso com muitos deles? Graças a Deus tinha poucos naquele lugar e todos conseguiram sair. Mas se fosse em uma hora que tivesse muita gente, graças a Deus que todos saíram bem. E eu só peço para a Prefeitura de Barcarena para que tome mais atenção a isso, né? Que melhore nesse requisito sobre o nosso transporte público, que eu moro aqui a minha vida toda e sempre foi desse jeito. Desde quando eu nasci eu moro aqui, mas eu quero que apenas tome mais atenção nisso, né? E eu acredito que a nossa prefeitura irá fazer alguma coisa, por conta que isso foi algo bem sério, isso repercutiu muito, e espero que essas coisas não aconteçam mais. Então, que Deus abençoe a todos e obrigado por mais uma vez por a oportunidade de estar aqui. Só reforçando aqui o que o Alisson falou, a gente pede sim, faz esse apelo para as autoridades, para os órgãos de segurança, né, para intensificar as fiscalizações, as vistorias nos transportes públicos, porque todos nós precisamos, então a gente precisa com certeza de segurança.